Por que temos preguiça de ler? Porque a leitura é um exercício muito complexo. Antes de pensar em estratégias para a gente contornar a nossa biologia, a gente tem que entender por que a leitura é difícil. A leitura é um exercício cognitivo muito intenso e complexo, exige muito do cérebro, porque ele tem que negar as maiores das suas habilidades, que é a dispersão, a abertura para o novo, a capacidade e a sensibilidade para entender o que está acontecendo no ambiente. A leitura exige do cérebro tudo que é oposto a isso. Você precisa sentar, se concentrar, ficar quieto e entender, percorrer linha a linha com os olhos, interpretar em tempo real e dar sentido, coesão àquele conteúdo. Então é muito complexo, o cérebro ele fica maluco durante esse processo e ele custa muito energeticamente. Um dos grandes erros das pessoas que começam a ler e fazer a prática da leitura um exercício diário é que elas começam a colocar muito exercício em pouco período de tempo. Imagina que você está fazendo academia, você não pode treinar tudo de uma vez, você tem que treinar um pouquinho cada dia e você vai ganhar no longo prazo. O seu desenvolvimento vai se dar ao longo do tempo. A leitura é a mesma coisa, o desenvolvimento do cérebro também é demorado, é gradativo. Tudo que trata do corpo humano é lento, demora, tem que ter paciência. Então se você coloca toda a leitura muitas horas num único dia, acontece que depois de alguns dias você gerou estresse cognitivo. E qual que é o gatilho que o nosso corpo usa? Evitar tudo aquilo que custa energia. A gente foge, é um instinto de sobrevivência. Então é preciso antes entender que o nosso corpo ele busca o repouso, ele busca práticas que poupem energia. Essa é a nossa biologia ancestral. Os nossos antepassados tinham que lutar muito para adquirir energia, conseguir alimentos e também poupar essa energia. O legado dos nossos ancestrais é esse. Biologicamente, nós somos poupadores de energia. Então, como naturalmente nós não temos grandes habilidades para o foco, é preciso agir de forma estratégica, bolar alguns planos para conseguir contornar a nossa biologia, o que hoje muita gente gosta de chamar de hack, para a gente conseguir vencer esses obstáculos. O primeiro passo é ler um pouquinho por dia, ao invés de ler muito em um único dia e ficar saturado. O cérebro ele também se cansa assim como o corpo. Se você fizer muito exercício num dia, no outro você não vai ter mais musculatura para aguentar a pancada novamente. O cérebro também se cansa. E não é só a questão da leitura, é a questão da assimilação dos conceitos. Um livro carrega muitos conceitos, você tem que absorver isso, digerir. O seu cérebro precisa juntar essas sinapses e criar coerência no seu cérebro. Então, depois que você lê muitos volumes, você começa a ficar meio pinel, você começa a ficar atrapalhado, as suas ideias parecem que não são mais as mesmas, você perdeu suas certezas. É claro, você ingeriu muito alimento intelectual, você está com muito acervo. E dessa forma o seu cérebro começa a se reorganizar, a dar novos significados para o mundo. Então por isso é importante o tempo. O tempo é ingrediente chave. Ele permite o nosso desenvolvimento de forma sadia e de forma sólida. Se você tentar acelerar muito o processo, você vai ter danos. Como no corpo acontecem lesões, no cérebro a gente também tem pequenos traumas e maus desenvolvimentos. Isso acontece. O primeiro passo, diminua o ritmo. Mas leia sempre. Leia 15, 20 minutos, reserve uma pequena pausa, depois do almoço, leia 15 minutos ou antes do almoço. Pequenos bloquinhos, vai desenvolvendo o hábito. Nós temos que desenvolver hábitos, porque eles se sustentam ao longo do tempo. Ficar fazendo práticas muito exaustivas vai na contramão do hábito. A gente tem que ter a persistência no longo prazo, tem que ter continuidade. O segundo ponto, não fique lendo só livros fáceis e nem só livros difíceis. Livros fáceis demais são entediantes para o cérebro. A gente dispersa porque o pensamento voa. E livros muito difíceis, a gente também dispersa porque não consegue conectar os conceitos. Então é preciso fazer um balanceamento. Leia a ficção, leia a história, leia a literatura, mas também pegue coisas mais densas como filosofia, como livros técnicos, até mesmo da sua área profissional. Vai fazendo o mix, que isso vai te dar maior robustez para aguentar diversos tipos de conteúdo. Terceira dica, faça a leitura em horários que você tem realmente energia. Não deixa para fazer no finzinho da noite se você está caindo de sono ou já está cansado e com a cabeça cheia de informação. Se você tem a facilidade de ler cedo e tem esse tempo, foque cedo quando as energias naturalmente são mais altas. Biologicamente, o nosso corpo está preparado e tem maior impulso vital pelas manhãs.
Algumas horas depois que a gente acorda, a gente está no pico. Então, algumas pessoas realmente têm uma biologia levemente diferente e atingem picos de energia em horários diferentes, mais para o final da tarde. Descubra o seu volume e a sua energia para conseguir encaixar essa atividade intelectual que custa tão caro. Quarta dica, procure lugares silenciosos e não fique com o celular ou a tablet conectado à internet. Modo avião se você lê em leitores digitais. Se desconecte do mundo. O cérebro humano, ele adora estímulos, ele adora ficar capturando tudo o que está acontecendo, um som, um cheiro, um brilho. Se você dá essa possibilidade para ele, ele pira. Então é importante se fechar num cantinho, ler com bastante atenção, com bastante foco e não ficar forçando muito a máquina. Foque por alguns minutos, mas mergulhe profundamente. Dê uma pausa e vai fazendo esses testes, vai brincando com o método científico e descubra o que funciona bem para você. Baixe gratuitamente o meu livro Pensamento Estratégico é um Lifestyle. Acesse pensadorestratégico.com.br/lifestyle e faça seu download.